E continuando a série de vídeos sobre os sistemas do corpo humano, hoje nós iremos tratar sobre o sistema cardiovascular. Mas é claro que antes eu vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí pessoal, beleza? Então, para começar o vídeo de hoje, eu tenho que relembrá-los de uma coisa que eu falei no vídeo lá sobre o sistema respiratório. Eu vou deixar aqui no card para que vocês vejam o que foi que eu falei. Mas só lembrando, eu comentei lá com vocês que não dava para falar do sistema respiratório isoladamente do sistema cardiovascular. Tá? Então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês por que esses dois sistemas acabam se complementando, né? Então hoje, como a gente vai estudar o sistema cardiovascular, eu estou mostrando aí para vocês um coração, né, para você ter uma noção de como que ele é, né? Então esqueçam aquele formato clássico, né, daquele coraçãozinho vermelhinho que você desenha quando está apaixonado, né? O nosso coração tem exatamente esse formato aí. Ele tem inclusive aproximadamente o tamanho do seu punho fechado. Tá? Então imagina aí que o teu coração é mais ou menos do tamanho do seu punho fechado e fica localizado nessa região mais central do peito. Tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não está do lado esquerdo. Ele está na verdade no centro, levemente virado para o lado esquerdo. Aí eu vou comentar com vocês algumas outras situações sobre isso, mas fiquem no vídeo até o final para poder entender. O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue no corpo e junto com essa circulação ele vai levar muitos nutrientes e também pode levar algumas excretas, tá? Então, por exemplo, você pode levar o gás, o oxigênio e os nutrientes para as células e ao mesmo tempo utilizar o resultado desse metabolismo dessas células, que seria o gás carbônico e as excretas, para serem eliminadas para fora do corpo. O nosso sistema cardiovascular ele é classificado em três tipos, tá? Ele é do sistema fechado, nós temos uma circulação dupla e uma circulação completa, beleza? Então, mas professor, o que significa cada classificação dessa? Bom, eu separei aqui para vocês entendam de uma forma mais fácil. Então, o sistema fechado ele significa que o sangue sempre irá circular no interior de vasos, tá? E isso vai propiciar uma alta pressão e um alto fluxo para o deslocamento desse sangue ao longo de todo o sistema sanguíneo. A circulação dupla, ela significa que o sangue passa duas vezes pelo coração para poder completar o seu circuito, tá? E que circuito é esse? Nós temos uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. Mas não se preocupe ainda, porque isso vai ser explicado mais lá para o final do vídeo. E ainda possuímos uma circulação do tipo completa, ou seja, que não ocorre a mistura do sangue rico em oxigênio e do sangue pobre em oxigênio. Então, por mais que os dois tipos de sangue passem pelo coração ao mesmo tempo, eles nunca vão se misturar. E isso caracteriza justamente uma circulação do tipo completa. Bom, então aqui eu mostrando para vocês mais ou menos como é que é composto o sistema cardiovascular, né? Então nós temos aí no centro o nosso coração e os vasos sanguíneos que são responsáveis por levar e trazer o sangue para esse coração. Bom, eu estou falando de sangue, mas o que é esse sangue? O sangue, na verdade, é um fluido constituído por basicamente duas partes. Uma parte líquida, que nós damos o nome de plasma sanguíneo, e pelos seus elementos figurados, que são algumas células específicas, tá? Como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Mais uma vez, não se preocupem que eu não vou ficar focando ainda nesses elementos figurados ainda. Quando nós estivermos falando lá sobre a aula sobre sistemas, sobre os tecidos, aí nós vamos separar cada uma de uma por uma, vamos especificando as funções de cada uma. Tá? Mas o que é importante você saber agora é o que são as hemácias. Então as hemácias, bote isso na cabeça de vocês, as hemácias são células achatadas, anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo e têm uma tonalidade avermelhada, tá? Por conta aí da proteína que ela possui, da hemoglobina, que deixa essa tonalidade mais avermelhada. Então observa aí essa figura de uma hemácia que está aí no canto, né? Então você consegue ver que ela é um pouquinho mais achatada, diferente daquelas células circulares que nós costumamos ver, tá? Essas hemácias elas vão auxiliar no transporte de oxigênio, né? Ou seja, uma coisa que é importante você diferenciar aqui é o sangue oxigenado, né? Aquele sangue rico em oxigênio, ele também pode ser chamado de sangue arterial.
E o sangue que terá menos oxigênio, ou seja, ele pode ter mais gás carbônico do que oxigênio, é considerado também, ou poderá também ser chamado de sangue venoso. Os nossos vasos sanguíneos, eles são basicamente divididos em três: as artérias, as veias e os capilares. Agora eu vou pedir para você observar essa figura aqui, ó, ao lado, e ao mesmo tempo que eu vou falando as diferenças entre artérias, veias e capilares, tente ir acompanhando aqui pela figura para você não ficar tão perdido. Tá? Então vamos começar aqui pelas artérias. As artérias, elas são geralmente vasos com grande calibre em relação às veias e em relação aos capilares, então são vasos muito mais grossos do que os outros. Eles vão possuir uma parede mais espessa e elástica. Tá? E elas são caracterizadas por levar o sangue do coração para todo o restante do corpo. Tá? Então essas artérias, elas são responsáveis por receber o sangue que está vindo do coração e distribuir pelo resto do corpo. Por isso que elas têm que ter paredes mais espessas e um calibre maior. A gente vai entender daqui a pouco quando eu mostrar a circulação para vocês. Por outro lado, as veias, elas vão ter um calibre um pouco menor em relação às artérias e vão ter paredes mais delgadas. Além disso, elas vão levar o sangue do restante do corpo para dentro do coração. Então todo aquele sangue que está ali circulando pelo teu corpo, ele vai retornar para o coração através das veias. Então ele vai do sangue, o sangue parte do coração em direção ao sistema através das artérias e ele retorna através das veias. Já os capilares são vasos muito mais finos do que esses dois. Tá? Eles são tão finos que eles são responsáveis por realizar as trocas gasosas junto com os tecidos. Tá? E essa troca gasosa vai acontecer por difusão, diretamente ali dos vasos, entre os vasos e as células. Bom, o nosso coração, ele é um órgão muscular e oco, formado por um tecido exclusivo, tá, gente? Então é um tecido muscular estriado cardíaco. Então esse tipo de tecido só existe no coração, tá? Tanto é que ele é chamado também de miocárdio. Tá? Então esse coração aí, ele tem uma única função aí. A função dele é de bombear o sangue para todo o corpo humano. Então aquela ideia de que a gente tem assim, a pessoa quando está apaixonada, ela sente um aperto no coração, o coração da pessoa fica ferido. Então isso daí a gente sabe que é apenas uma história. Né? Na verdade o coração, ele não tem sentimento nenhum. Aquela história do coração de pedra realmente faz sentido agora, porque o coração é apenas uma bomba. É claro que ele pode acelerar ou desacelerar dependendo da reação, né, que você está tendo. Então dependendo da descarga de hormônios que o seu sangue está recebendo, ele pode acelerar ou diminuir o batimento. Tá? Esse coração, ele também possui 4 cavidades. O coração humano possui 4 cavidades, sendo 2 átrios, que são as cavidades superiores ou cavidade de entrada. Tá? Observe isso aqui, não esqueçam disso. Tá? Os átrios são as cavidades superiores ou de entrada. Já os ventrículos são as cavidades inferiores ou de saída. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem e vocês vão conseguir se situar melhor. O coração, ele realiza contrações de forma alternada. Tá? Então muita gente acha que o coração, ele bate de uma vez só. Então, como eu acabei de mostrar para vocês, ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E o batimento entre esses átrios e ventrículos, ele ocorre de forma alternada. Enquanto um está contraído, o outro está relaxado. E assim o movimento vai acontecendo. Tá? Esses movimentos de contração e relaxamento possuem nomes, possuem identificações. Tá? Então, quando o coração está contraindo, nós dizemos que ele está em sístole. Quando ele está relaxado, nós dizemos que ele está em diástole. Então, o movimento de contração é a sístole, relaxamento, diástole. Contração é sístole, relaxamento, a diástole. Esse coração ainda, ele possui 2 lados independentes. Né? Por isso que eu falei que o sistema circulatório humano, ele tem uma circulação do tipo completa, né? Porque o sangue nunca vai se misturar. Por mais que o sangue venoso e o sangue arterial estejam correndo ao mesmo tempo dentro desse coração, eles nunca vão se misturar, justamente porque esses lados, eles são separados por uma estrutura chamada septo central. Então, conforme você consegue ver aí na imagem, um lado está desenhado, está pintado com a cor vermelha, o outro lado com a cor azul. Né? E logo aí no centro, essa divisão chamada septo central. Além disso, cada entradinha dessa do coração que você está vendo aí, ela possui algumas válvulas, tá? Que nós chamamos de válvulas cardíacas.
Então nós temos aí as válvulas atrioventriculares, a válvula pulmonar e a válvula aórtica. E qual que é a função dessas válvulas? Elas servem como se fossem portas, só que essas portas só abrem numa única direção. Isso vai impedir o refluxo do sangue. Tá? Então imagina aí que o coração entra em sístole. Para evitar que esse sangue retorne pela artéria, para que ele vá na direção correta, essa porta ou essa válvula se fecha, então o sangue na hora da sístole ele tem apenas uma única direção. Tá? Então essas válvulas vão ter essa função aí, sobre esse controle. Em relação à circulação dupla, nós temos a primeira delas, a circulação sistêmica. Então a circulação sistêmica ela é caracterizada pelo fato de o ventrículo esquerdo levar sangue para todo o restante do corpo. Tá? Então você observa aqui, ó, nesse coração que eu coloquei para vocês, antes de explicar aqui a circulação dupla, entenda uma coisa e observa o seguinte: você está olhando aí para essa figura desse coração. Consegue observar uma característica que parece até que está errada? Né? Se você observar, o lado direito dele é diferente do seu lado direito. O lado esquerdo também é diferente do seu. Né? Então você está vendo que está invertido. Isso é muito importante você entender, gente. Esse coração, quando você estiver estudando o coração, quando você estiver estudando o sistema circulatório, você tem que imaginar que esse coração é de uma outra pessoa. Então imagina que ele seja seu paciente, por exemplo. Né? Então a pessoa vai estar de frente para você. O lado esquerdo dela é o oposto do seu. Né? A imagem não está espelhada ali, né? Ela está invertida. Então você vai ver sempre o oposto. Então, muito importante é você nunca confundir esse lado esquerdo com esse lado direito, porque senão você vai destruir todo o esquema do sistema circulatório. Bom? Então, continuando aqui, ó. Você tem o lado esquerdo do coração, você tem o átrio esquerdo na parte de cima, como eu havia falado para vocês. O átrio está sempre na parte de cima, ventrículo na parte de baixo. Os átrios são responsáveis pela entrada de sangue no corpo e os ventrículos são responsáveis pela saída. Então vamos ver como é que funciona isso aqui já já. Na circulação pulmonar, você já vai ter o ventrículo direito levando o sangue para os pulmões. Tá? Então o ventrículo direito, como eu já disse, ele também vai ser responsável pela retirada desse sangue de dentro do coração e levar dessa vez para os pulmões. Tá? Então vamos ver logo como é que funciona isso aqui. Eu deixei esse esquema aqui, ó. Então acompanhe no coração e acompanhe aqui no sistema. Eu coloquei essa seta aqui para indicar o início da circulação. Então, para que a gente não se perca, vamos imaginar que o coração vai começar a circular, o sangue vai começar a circular a partir daqui. Então, para poder o sangue circular, ele tem que estar oxigenado. Para poder ele ir para o restante do sistema, ele tem que estar oxigenado. Então, o sangue oxigenado é aquele sangue que você inspirou o ar, você trouxe o ar o oxigênio que estava fora para dentro do seu sangue, ele vai passar primeiro pelo átrio, né, que é o canal de entrada, o átrio esquerdo. Tá? Desse átrio esquerdo, quando houver o primeiro movimento de sístole, ele só vai ter uma única direção, né, que é o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, observa que ele tem uma função muito específica dentro do coração. Ele é responsável por levar o sangue para todo o sistema, para todo o restante do corpo. Então concorda comigo que ele vai precisar fazer uma força muito grande para poder levar esse sangue para o restante do corpo, para a célula mais longe do corpo. É por isso que as artérias, senhores, elas são calibrosas, elas são muito mais grossas. Porque a pressão que o ventrículo esquerdo vai fazer sobre essas artérias é muito grande. Então se você tivesse uma artéria muito fina, ela se romperia no primeiro batimento. Então a artéria, ela tem que ser, principalmente a aorta, ela tem que ser muito calibrosa, muito grossa. Então esse sangue ele vai sair oxigenado de dentro do coração, vamos seguindo a seta aí, ó, e vai descer em direção ao sistema. Chegando lá no sistema, o que vai acontecer? Ele vai deixar esse oxigênio na célula e vai resgatar o gás carbônico. Não é isso? Então vai haver essa troca aí. Então a célula vai ficar com esse oxigênio e vai devolver o gás carbônico para ser eliminado. Quando esse sangue sair daí, ele já vai retornar agora pela veia. Então ele entra no sistema pela artéria, que é o sangue oxigenado. Quando ele tiver sangue venoso, ele retorna pela veia. Só que a veia ela é diferente da artéria. Tá? Isso porque as veias são menos calibrosas. Mas por quê? Só você entender que agora o sangue está retornando. Ele já não vai sofrer tanta influência
do coração. Então essa velocidade é muito menor nas veias, consequentemente elas vão ser mais finas. E inclusive elas recebem grande influência dos músculos, né? A própria movimentação dos músculos, o ato de você estar se movimentando, isso auxilia também as veias a empurrar esse sangue em direção ao sangue, o sangue em direção ao coração. Bom, então como esse sangue está saindo do sistema, ele tem que voltar para o coração para fechar a primeira circulação. Lembra que é uma circulação dupla? Então a primeira, que é a sistêmica, vai sair do coração, vai para o sistema, retorna para o coração. Aí você tem a primeira circulação. Já que o sangue está retornando para o coração, por onde que ele vai entrar? Pelo átrio direito, né? Sempre o átrio recebe o sangue e o ventrículo expulsa do coração. Então ele recebeu, o átrio direito vai entrar em sístole, o sangue vai descer agora para o ventrículo direito. Tá? Então note que ao mesmo tempo, lá do outro lado está passando sangue arterial, mas esse sangue venoso não está se misturando. Tá? Os dois estão passando ao mesmo tempo, mas não estão se misturando. Por isso que é uma circulação do tipo completa. E agora, para fechar a circulação dupla, nós temos a segunda circulação, que é a circulação pulmonar. Então o sangue vai sair do ventrículo direito e vai agora em direção ao pulmão. Então o ventrículo direito vai empurrar esse sangue direto para o pulmão. Lá no pulmão vai acontecer a hematose, né? Aquela troca gasosa. Então o oxigênio entra e o gás carbônico sai na respiração. Quando esse oxigênio entrar, o sangue volta a ficar limpo de novo, entre aspas, né? Fica rico em oxigênio, então o ciclo vai reiniciar. Então aí você vai ter a entrada desse sangue pulmonar direto no átrio esquerdo. Agora perceba uma coisa, quando a gente tem a saída do lado do ventrículo esquerdo, você vai sair por uma artéria, né? E lá do lado direito você também tem outra artéria, só que uma artéria está carregando sangue arterial, outra artéria está carregando sangue venoso. Tá? Então, na circulação sistêmica, a artéria vai carregar sangue arterial e na circulação pulmonar, a artéria vai carregar sangue venoso. Aí isso vai acontecer também para as veias, então vai inverter o sistema aí, tá? Não confunda. O ciclo e a frequência cardíaca, elas vão indicar a quantidade de ciclos, ou seja, de batimentos por minuto. É claro que essa frequência ela vai variar de acordo com o sexo, com a idade, com o condicionamento físico e até mesmo com o estado emocional da pessoa. Tá? Mas nós temos uma média, considerada uma média para uma pessoa normal, que varia entre 60 a 70 batimentos por minuto. Então vamos supor que você está aí assistindo a aula, você está em repouso. Então, se você fizer um teste aí com você e você tocar no seu punho ou tocar nessa região aqui debaixo da sua, logo acima da sua garganta, você consegue sentir suas artérias pulsando. Tá? Então, se você contar isso em 1 minuto, ela tem que estar variando entre 60 e 70 batimentos por minuto. Tá? Então, no 1 minuto você tem que estar entre 60 e 70, isso em repouso. Tá? Se você estiver em movimento, esse número, é claro, vai subir bem mais que isso. E os sons que são ocasionados, aquele som que nós escutamos do coração, quando você vai auscultar o som, na verdade, do coração, ele bate 2 vezes, né? Então, quando você bota seu ouvido aí no coração de uma pessoa, você vai escutar 2 batimentos diferentes. E esse som, ele vem justamente da propagação sonora das válvulas cardíacas. Então, aquelas válvulas que estão lá dentro, elas vão ficar se abrindo e fechando, ocasionando aquele som, tá? Outra coisa que é importante saber sobre o sistema cardiovascular é a nossa pressão arterial. Ela é muito importante para verificar nosso estado de saúde. Essa pressão arterial, esse sangue que está passando pelas artérias, ele vai sofrer uma ação direta dos movimentos de sístole e diástole. Então a nossa pressão arterial sistólica, numa pessoa normal, ela tem que girar em torno de 120 miligramas de mercúrio. Então essa unidade de medida aí é uma unidade internacional para medir pressão, né? Então a pressão sistólica ela tem que estar em aproximadamente 120 miligramas de mercúrio. E a pressão diastólica ela tem que estar em torno de 80. Então quando nós vamos ao médico, que ele diz que a nossa pressão é 12/8, significa justamente isso daí. Então você está com uma pressão sistólica de 120 por uma pressão diastólica de 80. Isso é uma pressão considerada ótima. Tá? Então, se você está um pouco abaixo disso, você está com uma pressão baixa e acima disso você terá uma pressão alta,
que vai, em ambos os casos, ocasionar algum problema no seu corpo, tá? Que isso nós iremos ver em uma outra aula. Então, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.